Bom dia, mais um dia de estudo, um estudo da palavra de Deus para homem, mulher, para quem quiser ouvir, para quem quiser que essa palavra de Deus venha a acrescentar e somar mais a sua vida. A palavra de Deus se renova a cada dia e eu creio que hoje, mais um dia, Deus possa estar falando no nosso coração de forma diferente. Ontem nós falamos sobre a triste história da filha de Jefté. E hoje nós vamos estar falando sobre a mãe de Sansão, a história que começa lá em Juízes 13. Eu antes queria ler para você Salmo 127, 3, 4, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Como pais, Nós somos arqueiros que lançamos nossos filhos para ir mais longe da onde estamos, O sucesso dos nossos filhos, A inspiração deles no caminho do Senhor, a caminhada deles com o Espírito Santo, a caminhada deles com Deus, enquanto eles não estiverem fora da nossa casa, depende de nós. Tantas mulheres, mandam seu filho para a igreja, mas não vão com eles, Às vezes dão lição de moral, falam o que tem que fazer e tal, mas não dão exemplo, Fazem um tanto de coisa errada que nem querem nunca que os seus filhos façam, mas faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso é tão errado, Por quê? Porque aqui nós lemos agora em Salmos que os nossos filhos são herança do Senhor para nós. Deus deu o melhor, porque herança é algo bom que fica para nós. A herança não é dívida. A herança é algo bom que vai crescer, multiplicar, se você tiver entendimento, tiver sabedoria. E o que Deus deixa para nós? Ele deixa essa herança, que são os filhos, Aquilo que Ele entrega na nossa mão, aquilo que Ele confia para nós. Às vezes você não tem filhos, mas você tem filhos espirituais, pessoas que estão na sua vida para você cuidar, para você dar também um exemplo, para você também dar um andamento, Nossos filhos são cheios de vida, de vigor, de dons. E nós, às vezes, com a nossa desobediência, a gente apaga esses dons dos nossos filhos. A gente enterra o futuro espiritual deles, sem motivar eles a ir na igreja, a fazer aquilo que nem quando a gente eles estão na nossa dependência, eles dependem que nós levamos ele para a igreja. Se você tem preguiça disso, seu filho não vai. Consequentemente, ele deixa de aprender, sendo que ele podia estar lá, envolvido, Com certeza a sua igreja tem tantas coisas aí para os seus filhos, e ele podia estar envolvido, mas pelo fato de você, não ir, o seu filho também não vai. E com isso, ele deixa de aprender. E quando a gente se desvia também, quando a gente não vai mais, tantas coisas ruins acontecem, Nós nos misturamos com coisas do mundo e isso, consequência do pecado, traz para dentro da nossa casa muitas coisas erradas que a gente não sofre naquele momento, porque tudo parece nos preencher, mas futuramente, infelizmente, vai nos dar frutos amargos, E a história de hoje, a mãe de Sansão, começa em Juízes 13, como eu falei, Diz que ela, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Aqui no começo da história fala que o povo de Israel foi abandonado por Deus porque eles começaram a fazer um tanto de coisa errada. É o que eu falei no começo da história aqui, falando sobre filhos. Que o Espírito Santo, ele anda conosco, mas Deus é educado. Quando nós não queremos mais andar com ele, ele fala, então tá bom, a hora que você quiser, você me chama. É praticamente isso, E os filhos de Israel estavam fazendo o que era mal. E o que aconteceu? Então Deus entregou eles na mão dos filisteus. Por que diz entregou nas mãos dos filisteus? Porque Deus podia ter livrado eles da mão dos filisteus, mas não foi isso que aconteceu. Deus os livraria sim, num futuro, mas por enquanto, naquele momento, eles estavam sofrendo. Deus deixou o povo sofrer na mão dos filisteus 40 anos. Então, através de um anjo, apareceu, e dá um recado para essa mulher estéril que eu acabei de falar, que era a esposa de Manoá, que ela
não bebesse vinho, que ela não bebesse nada forte, que ela não comesse nada imundo, porque Deus abençoaria com uma criança. E essa criança, ao nascer, não podia cortar o cabelo, né? Que antigamente falava que era o voto nazireu, né? Não cortasse o cabelo e que ele fosse consagrado de Deus desde o ventre dela. Que essa criança, ao crescer, ela livraria Israel das mãos dos filisteus. Quer dizer, Deus já estava vendo lá no futuro o povo de Israel precisando de ajuda e Deus ia usar essa criança que estava no ventre da mãe de Sansão. Olha para você ver a nossa responsabilidade. Deus coloca no nosso ventre uma criança, né? Você não sabe qual é o futuro dele. Você não sabe se ele vai ser o vereador da cidade, o presidente do Brasil, se ele vai ser um pastor, se ele vai ser um evangelista, um missionário, se ele vai ser um médico. Você não sabe. Aqui, Deus falou com ela, mas Deus também fala conosco. Eu vou usar o seu filho. E o que nós estamos fazendo para contribuir com o Senhor? Porque se você tem um filho que é herança do Senhor, Deus te deu, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com que tudo saia de acordo, né? Nós vamos estar vendo mais para frente, né? Ana, a mãe de Samuel, tudo cooperando para que ela conseguisse executar um plano bom para o filho dela. Ela ficou feliz e seu marido também. Então veio uma preocupação que muitos têm, né? Quando ele nascer, como que a gente vai proceder com ele? Já que ele tem essa promessa, né? Mas o anjo apareceu novamente e disse para ela não contaminar com vinho e coisa imunda, e seria essa a ordem, né, que Deus estava dando para eles. E foi o que ela fez. E ela deu a luz, né, ao forte Sansão, seguindo à risca aquilo que o anjo tinha pedido para ela. Creio que hoje Deus nos leva a essa reflexão, né? Será que nós estamos contaminando a nossa vida, a nossa família, as pessoas que estão na nossa responsabilidade com alguma coisa do mundo, né? Será que nós estamos sendo responsáveis pelas más atitudes dos nossos filhos? Deixando eles, enquanto eles, né, podem tomar atitude por si só, assistir o que não deve, ler o que não deve, fazer o que não deve, ir aonde não deve? Eu convido você hoje a fazer uma lista com 5 coisas que você pode reeducar seu filho na maneira de Deus. Cada filho, uma lista diferente. Cada um tem uma dificuldade e dentro dessas 5 atitudes, ore a Deus, busque estratégia para que você possa contribuir para o futuro dele. Amém? sheilafonso@bol.com.br